Pois bem, nosso tema hoje, fortemente, é o tema da soberania. E eu chamei aqui Tiago Machado para conversar sobre esse tema, soberania, as pessoas falando de transferência de tecnologia. Vamos conversar com ele também sobre desenvolvimento tecnológico e científico. Tiago Machado já esteve com a gente aqui 2 vezes, causou funda impressão, muito bom mesmo. Né? Ele que é economista, coordenador orçamentário de planejamento, doutorando pela UFRJ e Unicamp e professor universitário. Muitíssimo bem-vindo, Tiago Machado. Tudo bem? Opa! Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia a todo dia. mundo. Tinha um tempo Bom que a gente dia. já não conversava, né? Fazia um tempinho, cara. Que bom que você voltou. Bom te ver, muito bom. E num tema da ordem do dia, né? Soberania. Verdade, verdade. Vamos ver se a gente consegue desenrolar algumas questões disso aí, Vamos. né? Vamos. Então, Mauro, até comentei contigo, de talvez não fazer a apresentação, mas eu gosto muito, que eu acho que ajuda o público, trazer imagens, né? Aí que a imagem Legal. fica na cabeça de todo mundo, e aí o pessoal vai entendendo um pouco a mensagem que a gente quer passar. Tá. Como é que eu apresento aqui? Só Já tô compartilhar a botando aqui, ó. tela? Ah, Pronto. beleza. Tá? Aí eu não Nossa, sei, ver se você consegue virar. Pronto, consegue. Você mesmo comanda aí, então. Se quiser, eu viro aqui também, tá? tá ótimo. Queria resgatar um pouco daquela nossa conversa, né? E aí hoje a gente pode fazer um pouco mais livre, a gente vai parando no meio, fazendo, enfim, umas avaliações nisso, do que o chat também questionar. Mas, assim, acima de tudo, assim, que é bom todo mundo estar em mente, a gente está vivendo uma mudança de paradigma mundial. E o fenômeno do Trump, ele não é um fenômeno aleatório. As medidas que ele está tomando e o próprio processo socioeconômico dos Estados Unidos não é um fenômeno aleatório no mundo. Ele é uma causa de um processo histórico de perda de hegemonia relativa dos Estados Unidos e a forte ampliação da hegemonia norte-americana. Então, assim, esse processo do qual todos nós estamos passando é uma mudança de eixo político, do qual a última vez da história que a gente teve algo semelhante com isso foi durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, em termos geopolíticos, e aí o Mauro até comentou que começou a ler, eu li aquele livro tem muitos anos, Mauro, do Giovanni Arrighi. Não sei o que você está achando agora que você está lendo. Maravilhoso, maravilhoso, a Denise. Esse livro até tá lá na sala que eu estava lendo lá. Eu mostrei aqui, a Denise Gentil fez propaganda dele também, é uma referência esse livro. Esse livro é ótimo. Para quem não sabe, pessoal, o Giovanni Arrighi, ele é um economista político italiano que já faleceu acho que faz uns 4 anos, se eu não estou enganado, mas ele faz uma análise muito interessante sobre a formação do sistema moderno mundial e o impacto da Europa nesse processo, e particularmente ele vai fazer um estudo sobre os 4 ciclos hegemônicos. O primeiro ciclo, que ele vai dizer que é o ciclo genovês, a cidade de Gênova, na Itália, que tinha um papel muito importante de financiamento para a Península Ibérica, em Portugal e a Espanha. O segundo ciclo hegemônico, o ciclo holandês, em que a Holanda, depois do Tratado ali de Westfália, em 1648, reconfigura a economia internacional. E aí, nessa reconfiguração da economia internacional, ela passa a ser hegemônica, fazendo boa parte do transporte marítimo ali no Oceano Atlântico. O terceiro ciclo hegemônico é o ciclo inglês, que é quando a gente tem a Revolução Industrial e todo o impacto que ela traz, né, de redefinição da ordem socioeconômica no mundo. O quarto ciclo hegemônico é o ciclo norte-americano, que é o ciclo do qual a gente vive. Isso para colocar numa perspectiva de longa duração, de um processo longo do que está acontecendo com a história mundial, para a gente entender que isso não é uma mudança de pequena magnitude. É uma mudança. O fenômeno do Trump é um fenômeno causado, assim, são medidas meio atabalhoadas, mas que está circunscrita a esse processo de ciclo hegemônico, particularmente atrelado à dinâmica do neoliberalismo. Então, assim, o avanço esse ciclo hegemônico associado
o avanço do neoliberalismo nos países do Ocidente e também nos países da América Latina vão remarcando a própria configuração da economia internacional. Então, isso, sim, só para colocar isso, para Será colocar que a o. minha geração e a sua assistirão o ciclo chinês? Eu acho que a gente vai começar. A gente É. já está começando a ver, eu acho. A gente já está começando a ver. Mas, assim, porque, assim, aqueles dados, né? Até vou replicar aqui alguns desses dados novamente, outros que eu não tinha colocado. É, a taxa de mudança da China é um negócio surreal, é um negócio que a gente não tem paralelo. E eu fico imaginando, Mauro, ainda mais para nós brasileiros, a gente se acostumou dentro do nosso ideário coletivo um processo de semi-estagnação, de uma transformação muito mais lenta do ponto de vista de, enfim, do ponto de vista do que vem acontecendo com o Brasil. Então, assim, a gente, da nossa perspectiva coletiva, a gente parar para imaginar a China é outra coisa. A gente não consegue nem sequer assim, ter dimensão do que vem ocorrendo lá, porque o nosso imaginário está tão coletivo, está tão reduzido, que a gente não consegue imaginar o nível de distensão e de transformação econômica e histórica que está ocorrendo lá, né? Então, vamos lá. Esse livro é muito bom também. A Laila, que recomendou, eu li também esse livro. Esse livro é muito bom. Ele vai falando sobre um pouco o processo chinês, sobre o processo da abertura do mercado e como é que a economia chinesa foi se transformando para ir pautando crescentemente, se tornar a nova hegemonia. Assim, mas eu particularmente eu sou muito apaixonado pelo livro O Longo Século XX. Esse livro O Longo Século XX é daqueles livros que a gente lê que mais me impactou na vida foi ele. Eu recomendo muito a leitura. Legal. Mas vamos lá. Então, porque aqui a recomendação do livro, tá, pessoal? Para mim, esse é um Ah, tá aí. clássico. Aí, ó. Então, um Legal. clássico. Um dia até talvez fazer uma live só sobre esse livro. Aqui eu só dou Pô, uma podia, hein? passada, né? Eu Podia. teria que pegar para reler ele, pegar uns pontos mais nevrálgicos, mas esse livro é muito bom. Mas vamos lá. Então, só para dar algumas dessas dimensões desse processo. Até ali a década de 90, né, até final dos anos 80, a grande ameaça na época da leitura dos economistas, de quem estuda RI, etc., era de que o Japão ia se tornar a nova potência mundial. E aí, olha com um quadro comparativo. O Japão, em 1990, a economia japonesa, em 1990, equivalia a uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 vezes a economia chinesa. Agora pensa, a gente está falando isso aqui de 35 anos atrás. Há 35 anos atrás, a economia do Japão equivalia a 8 vezes a economia da China. Agora olha em 2010. Em 2010, 20 anos depois, essa razão de 8 deixa de existir. Elas passam a ser economia do mesmo tamanho. Em 2025, agora, a economia chinesa já equivale a 4,5 vezes a economia do Japão. Impressionante, hein, Thiago? Impressionante. Isso, assim, isso para a gente ter dimensão do quanto isso está mudando, assim, a economia chinesa. É um processo, assim, que, como eu comentei, a China ela teve nos últimos 30 e poucos anos uma migração de quase 500, migração mais crescimento vegetativo da população de quase 500 milhões de habitantes. Agora pensa, né? Pare e pense, pessoal. O Brasil tem algo em torno de 220 milhões de habitantes. A gente está falando de mais de 2 vezes toda a população do Brasil. Imagina abrigar mais de 2 vezes toda a população do Brasil, colocar toda essa população na cidade. O processo brasileiro, com a vinda da população do Nordeste para o Sudeste e para as outras regiões, causou um processo de crescimento com periferias. A China, isso não vem ocorrendo. Agora, imagina a magnitude de capacidade de planejamento estratégico, de construção civil, para eles conseguirem fazer isso. Enfim, é uma mudança assim, surreal do que a gente pode pensar em termos globais. Aqui é um nível de produção de energia,
É um negócio muito surreal, que é o nível de produção de energia dos Estados Unidos e da China. Aqui é a participação das exportações de manufaturas mundiais de 1980 aqui até 2020. Olha aqui, ó. A China não representava, mal representava 1% das exportações do mundo de manufaturas. Em 2020, ela já está chegando quase na casa dos 20%. Então, ele teria que dar uma olhada nesse dado, mas eu imagino que já deve estar na casa dos 22%, 23% atualmente. Então, entenda, olha a mudança. Olha aqui, vamos tentar olhar aqui o caso Logo da depois de Alemanha. 2005 ela assume a liderança, né? E não Isso, entrega mais, né? Há 20 anos, então. exatamente. E olha aqui, olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a linha amarela, estava na casa aqui dos 12%, ali em 1980, e olha aqui no ano de 2020. Ele já está na casa da representação de 7,5%. Ou seja, está caindo quase que metade da sua participação relativa. Em contrapartida, vamos considerar que a China saiu de 1, está indo para 20, multiplicou 20 vezes a participação relativa. Caceta. E o Helder comenta que o Japão também é ladeira abaixo, né? Que essa linha azul escura aqui, o Japão, né? A despencada do Exatamente, Japão é impressionante mesmo. exatamente. Ó, chegou a bater 15%, não chega a bater É. 5% atualmente. Então, assim, isso daqui para apresentar mais uma vez essa mudança de eixo global. Olha aqui, ó, mais uma imagem para ficar na cabeça de todo mundo. A China aqui, muitos já devem ter visto essa imagem, não tinha nada de linha ferroviária até 2008. Olha aqui em 2020. Num período aí de 12 anos, eles construíram uma malha ferroviária maior que toda a malha ferroviária da Europa. E com trens infinitamente mais modernos do que existe na malha ferroviária da Europa. Com trem-bala percorrendo o país inteiro, enfim. É uma mudança de eixo geotectônico. Aqui, olha a mudança. Essa primeira foto aqui ela foi tirada em 1978 e essa outra foto é de 2020. E é o mesmo maquinista do trem. Ele é aqui muito mais jovem, aqui já mais velho. Olha a transformação. Então, assim, para a gente, né, Mauro, que vive aqui no Brasil, a gente meio que se acostumou a não mudança. A gente não, esse sentido de mudança, ele vem dado num sentido muito mais lento, ainda mais se for para comparar com a China, né? Mas mesmo se a gente for comparar com alguns outros países, só que a gente perde essa perspectiva de comparação global, a taxa e o ritmo de transformação nacional, ela vem sendo muito lento. É isso que eu venho alentando, eu já venho, na verdade, do ponto de vista público, eu já faço esse debate público deve ter uns 3 anos. Mas, assim, eu já venho refletindo sobre isso há uns 5, 6 anos, sobre o que eu estou denominando de a era do neoliberalismo nacional. Que é justamente isso, que, inclusive, hoje em dia eu acho que esse debate já está mais espraiado, já tem mais gente aceitando isso. Mas eu me lembro quando eu falava isso no início, era quase como falar um anticristo, falar que todos os governos que a gente tem da década de 90 para cá adotaram a agenda do neoliberalismo. Então, infelizmente, é isso que ocorre. A gente tem mudanças nas franjas, depois a gente pode debater melhor isso, mas assim, o processo socioeconômico que o Brasil vem passando é um processo no qual o centro da dinâmica de acumulação nacional é pautado pela engrenagem do neoliberalismo. Isso independe de governo, tá, pessoal? É importante a gente entender os ciclos, quais são as características de cada período, os graus de liberdade distintos, mas é importante a gente entender o núcleo, o que vem pautando a nossa dinâmica. Aqui, ó, outra imagem, aqui uma imagem de Xangai. Então, o que a gente percebe? Olha que Xangai. Xangai hoje em dia tem 36 milhões de habitantes. E numa foto aqui de 1978, essa outra foto de 2020. Olha a transformação. Aqui é a cidade de Shenzhen. Olha, a cidade de Shenzhen era um vilarejo que não tinha nem 100 mil habitantes. Hoje em dia é uma cidade com 22 milhões de habitantes, maior que São Paulo, capital. Então, assim, é muito disruptivo. É muito disruptivo. Shenzhen, para quem não sabe, pessoal, é como se fosse o vale, a principal cidade do Vale do Silício chinês. Então, boa parte do desenvolvimento técnico e científicos é realizada aqui nessa cidade de Shenzhen, tá? Aqui uma outra cidade, enfim, só para vocês terem dimensão.
E aqui, enfim, a relação do superávit comercial. Então, o que acontece? E aqui salientar para o pessoal. Essa reação do Trump, ela não é uma reação apenas do Trump. O próprio Biden, anteriormente, no Partido Democrata, ele já tem uma avaliação de que esse crescimento do poderio chinês vem levando a um enfraquecimento do poder norte-americano. Em que sentido? Por exemplo, a gente percebe que a China vem tendo, ano a ano, um crescimento do superávit comercial com os Estados Unidos. Então, observem, a gente começa aqui nos anos de 2005, na casa aqui de 200 bilhões de dólares de superávit. E em 2024, até o último dado do ano passado, a gente já está quase que na casa de um superávit da casa de 1 trilhão de dólares. Então, entendam, é uma mudança, é um processo de transformação muito rápido e com impactos sobre a economia norte-americana, impactos muito profundos, de assimetria do ponto de vista dessa disputa comercial. Olha aqui outro dado. Aqui é o dado do maior parceiro comercial por países nos anos 2000. Olha o dado aqui. Basicamente, o maior parceiro comercial do mundo nos anos 2000 era quase que somente a economia norte-americana. Agora observe o seguinte. Olha o dado aqui de 2024. Quase todos os países, o maior parceiro comercial de quase todos os países do mundo é a China. Olha a mudança de eixo. É sobre isso. Então, entender o processo do Trump e o que vem acontecendo do ponto de vista da geopolítica internacional e do ponto de vista da soberania é entender que a gente está passando por uma reconfiguração da economia internacional e da geopolítica internacional. Então, é nesse cenário que a gente vai entender, até tirar agora um pouco, depois a gente avança. Como é que eu... tirar um pouco, do seguinte, é nesse cenário que a gente vai entender as reações. As reações que o Trump está realizando sobre aumento de tarifa, diante, enfim, do déficit comercial que os Estados Unidos têm com vários países do mundo, é um movimento de reação diante desse movimento de mudança do cenário internacional. Então, vamos pensar o seguinte, os Estados Unidos têm uma relação, até o meu orientador tem um texto, recomendo muito, o Franklin Serrano, ele tem um texto famoso que ele escreveu em 2006, que se chama Padrão Dólar Flexível. O que ele vai apresentar lá? E aqui eu queria trazer uma segunda problemática em relação a isso. Que a economia mundial, tudo é cotado em dólar. A gente vê petróleo, cotação do petróleo é dólar, cotação do minério é dólar. Todas as transações comerciais no mundo são feitas em dólar. Então, assim, o dólar ele é a moeda internacional. Só que existe uma contradição latente em relação a isso. Para quem estuda particularmente dinâmica monetária, o dólar atualmente ele não tem nenhum tipo de problema de restrição externa. E é a única economia do mundo que não tem problema de restrição externa, é a economia norte-americana. Então, por exemplo, se eles querem importar mercadorias da China, do Brasil, da Argentina, da África do Sul, de qualquer país, ele consegue, por ter o dólar é a moeda internacional, ele consegue emitir essa moeda e, com isso, comprar no mercado internacional. Para o Brasil e outros países, não é isso que ocorre. Contudo, e aqui é importante a gente salientar isso, por exemplo, se quiser falar alguma coisa, só pode interromper. Tá? Não, tá bom. É importante a gente lembrar isso. O que é a moeda? A moeda o que o Marx ele vai dizer, a moeda é o signo do valor, ou seja, é a representação social de todos os demais valores. Só que o que ocorre? A moeda, pela natureza que ela tem, por exemplo, eu só vou trabalhar para receber um determinante volume monetário. O pedreiro é a mesma coisa, o engenheiro é a mesma coisa, o Mauro é a mesma coisa. Todo mundo que está nos assistindo, quando a gente presta um serviço, quando a gente vai trabalhar, ou quando o empresário quer obter lucro, tudo gira em torno do dinheiro. O que isso daí nos mostra? Que é uma contradição essencial que o Marx conseguiu entender, que ele trabalha já ali no capítulo 4 do Capital. É de que a dinâmica das relações socioeconômicas, elas são pautadas pela relação monetária. Então essa dinâmica monetária,
é que vai pautar as possibilidades de expansão e retração da dinâmica de capital. Só que, entenda o seguinte, a moeda, ela é signo de valor. Ela não é a mercadoria em si, ou seja, ela faz parte do processo de transformação do capital, ela é um elemento fundamental desse processo, mas ela não é em si o valor. O que ocorre? O que a gente está observando? O que a China está conseguindo ao longo do tempo? A China, ao longo dessas últimas décadas, a RMB não é a moeda internacional, não é a moeda chinesa que é a moeda negociada internacionalmente. A moeda internacional é o dólar. Só que, contraditoriamente, a China ela vem desenvolvendo capacidades institucionais, capacidades técnicas produtivas, capacidades, enfim, em diversas áreas, que com isso eles vão tendo uma capacidade real, uma capacidade material de pautar diante das relações socioeconômicas e das relações internacionais. Então, essa é uma contradição latente entre a dinâmica monetária e a acumulação real, ou seja, o que a gente pode dizer acumulação real da própria dinâmica produtiva. O que eu estou querendo salientar aqui, essa reconfiguração da economia internacional, ela também, em algum momento, isso deve acontecer, ela também vai gestar uma reconfiguração do sistema financeiro. Os Estados Unidos, antes do dólar ser o padrão de moeda internacional, maior parte, os Estados Unidos ali em 1940, mais de 40% de toda a produção industrial era norte-americana. Então, assim, antes deles serem o maior poderio financeiro do mundo, que eles são hoje, eles foram o maior poderio técnico-produtivo. Sim. Então, o que estou querendo dizer com isso? Essa reconfiguração da economia que a China ela vem fazendo, tendencialmente, porque esse signo do valor, essa relação da moeda e a relação com a sua base produtiva, a sua base material de produção, e essa disfuncionalidade que vem criando no sistema internacional, em que o dólar exerce essa pressão geopolítica, por relação geopolítica, relação produtiva e etc., mas crescentemente o seu poder real de barganha vem se reduzindo. Ao mesmo tempo que a gente vê a China fazendo. A China ela vem crescendo o seu poderio produtivo, sua capacidade técnica de desenvolvimento científico, só que, por enquanto, pelo menos até a realidade de hoje, ela ainda não está dominando a dinâmica monetária, apesar de, tal como a declaração do Lula, a declaração do Deng Xiaoping e outras, você já está tentando fazer uma reconfiguração da moeda internacional. Só que entenda, para colocar o último ponto, e aí trocar uma ideia com o Mauro, essa reconfiguração não vai vir sem briga, essa reconfiguração não vem sem disputa. Então, isso que a gente está verificando hoje em dia é uma intensificação desse processo de disputa geopolítica internacional, no qual os Estados Unidos está crescentemente perdendo o seu poder e a China vem crescentemente se apontando como uma nova economia para despontar, enfim, dominar o século XXI. Não, agora aí é interessante porque o que você chama atenção para o seguinte: a base real da economia, ela que é a definidora no longo prazo da dinâmica monetária dessa economia. Né? O que você está dizendo é isso. Então, de um jeito ou de outro, a não ser que os Estados Unidos revertam a crescente presença chinesa na base real da economia global, a perda do dólar como uma grande referência monetária é uma questão de tempo. Exato. Né? Tá certo? Então, agora, aí ainda tem mais complicador para o lado dos Estados Unidos, né? O país que detém as maiores reservas mundiais de dólar hoje, fora os Estados Unidos, é exatamente a China, né? A China tem reservas internacionais de mais de 3 trilhões de dólares, né? Então, mas tem um problema. Além de tudo, a China está se infiltrando, vamos dizer assim, no padrão monetário estadunidense, né? E hoje já faz, ela já tem um sistema de compensação para fazer as trocas internacionais, o comércio internacional com os países ali do leste da Ásia, né? Em cima do yuan, né?
que é um sistema muito mais eficiente do que o SWIFT, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, e ela, o que ela já vem fazendo? Antes, Mauro, a China, se eu não me engano, ela chegou a ter 1,8 trilhões em dólares dentro desses 3 trilhões de reserva. Atualmente, o dólar representa 750 bi, mais ou menos. Então, assim, ela tá se livrando da sua posição em dólar, porque ela já entendeu que esse processo, a tendência é que o dólar não domine mais a economia global pela própria capacidade que ela vem se impondo. Então, assim, o que a gente percebe nisso? O dólar, crescentemente, a tendência dele, apresentada até os dias de hoje, é ele perder esse poder relativo, só que esse poder relativo, a economia americana ainda é o maior poder bélico do mundo. Isso ainda tem um processo longo para mudar isso. Então, assim, não é uma disputa que vai mudar tão rapidamente, assim, já está mudando, mas também é uma disputa que historicamente sempre foi marcada por guerras mundiais. Então, quando a gente teve a mudança, quando a Alemanha tentou disputar a hegemonia inglesa ali no início do século XIX, do início do século XX, desculpa, a gente teve a Primeira e depois a Segunda Guerra Mundial. E aí somente nesse processo é que a hegemonia norte-americana se colocou. Então, assim, historicamente, também é um período, não é minha área de especialidade e tal, teria que conversar talvez com a Rose, que é da área de relações internacionais, Ela vem aqui essa semana. mas, assim, a questão é que, tipo, esse processo ele é marcado historicamente por guerras e por outros processos. Não quero dizer que será assim, até porque a gente tem que entender quais são os fundamentos. Mas entender o passado, entender o que já aconteceu, é importante para a gente entender o que está sendo pautado, né, do ponto de vista de briga internacional, né? Não é à toa que o grande tema do Trump, o tema do Trump não é propriamente o BRICS. O tema do Trump em relação aos BRICS é a tentativa que os BRICS estão realizando de encerrar a era do padrão dólar, né? Exato. Acho que esse é o grande, para ele, o tema não é o fato de você ter um grupo de países que tem relações comerciais. Não é esse o problema para ele, né? O problema para ele é a questão do qual é a moeda que vai ser o padrão para o comércio entre esses países, né? Exato, exato. Então, assim, não é qualquer briga, porque a dinâmica monetária, pessoal, numa economia capitalista, em um sistema global que é dominado pela dinâmica monetária e pela dinâmica capitalista, dominar a moeda central da economia mundial não é qualquer coisa. É um poderio gigantesco. É tão importante quanto o poderio militar norte-americano. Porque ele perder essa capacidade de se autofinanciar de maneira restrita é uma coisa de impacto gigantesco para a economia norte-americana. Sim. Tá? Eu queria passar a falar do Brasil nesse cenário, mas antes tem uma série de superchats aqui que eu queria ler, alguns inclusive com questões para você. O Leonardo Lopes, petróleo do Brasil agora dos ingleses, tem dedo do Lula aí. Camarada Gabi, um outro assunto, a gente passou por ele mais cedo, né? Israel usa armas em mulheres e crianças, vende as armas como testado em campo de batalha. E o Brasil importa, mas repudia o genocídio. É muita canalice. Lucas Ferreiro, os petistas vão dizer que Lula está desarmando Israel com as importações. Antônio Sérgio Lopes do Rosário, novo membro. Em nome da Rosa, eu vou deixar para o final. Diego Costa diz assim: bom dia a todos, por favor disponibilizem essa apresentação. Ela está bem didática e fácil de entender. Ajudaria meu filho nos estudos. Olha que legal. Depois tem como disponibilizar? Tem. O problema é que essa aí eu só vou pegar umas partes. Eu não tive tempo de montar tudo, não. Não, tá bom. Mas eu posso Depois você manda, disponibilizar. eu combino aqui com o pessoal. E aí, vamos fazer um desvio eventual, se você achar que é o caso. O perfil em nome da Rosa diz: Tiago, um dia, então, não precisa nem ser hoje, um dia você poderia falar de como a Malásia escapou da crise asiática sem aderir à doutrina do choque neoliberal e conseguiu se recuperar. Vamos falar sobre isso uma hora dessa? Podemos conversar. Então vamos. Um abraço aí para o nome da Rosa. Legal, gostei da questão também. Você quer falar já de Brasil? Pular para o Brasil?
Vamos só, antes de avançar no Brasil, que aí eu vou inserir, voltar na apresentação, para a gente entrar dentro dessa dinâmica aí, ó. Então, assim, deixa eu só. Então, o que eu queria que o pessoal entendesse? Do ponto de vista técnico-produtivo. Então, assim, ó, já ficou a imagem de que é isso que eu quero passar para vocês, de que a gente está tendo uma mudança de eixo geopolítico, tectônico, produtivo em escala global. Só que a economia ela não é estática, como diria Schumpeter. Que estática é a reprodução do mesmo modelo já previamente existente. Ou seja, ele até utiliza o livro Schumpeter no livro Teoria do Desenvolvimento Econômico, ele vai citar o seguinte: o campo da estática é quando você reproduz a mesma coisa, sem alteração qualitativa da ordem produtiva. O campo da dinâmica é quando você tem alteração do ponto de vista qualitativo da produção. Ok. E o cerne da disputa do capital e o cerne da disputa da transformação socioeconômica é a disputa qualitativa, ou seja, é a disputa da dinâmica. E aí nisso que a gente pode colocar o que está na fronteira para a gente debater para o futuro. O que acontece? Perceba o seguinte: uma das fronteiras da economia mundial é a produção de energia limpa. E olha aqui a escala, isso aqui é o dado de 2024, de um relatório de investimento internacional. Em 2024, a China investiu 818 bilhões de dólares em energia limpa. Olha aqui, a União Europeia investiu 381, os Estados Unidos 338 e a Inglaterra 65 bilhões. E outros países 497 somados. Então, observe, a China sozinha, ela vai bater uns 40 e poucos por cento de todo o investimento global em energia limpa. Agora, olha esse dado, que é mais pernicioso ainda. Aqui é um investimento de O Brasil 2000... está no meio daquele outros lá, né? Tá, deve representar Pedacinho quase de nada nada disso. dos outros ali, né? Exatamente. Deve ser, eu não sei qual a magnitude exata, mas deve ser uma fraçãozinha disso aqui. Mas assim, agora percebam, aqui é um investimento em manufaturas de energias renováveis. O que é isso? É investimento de carros elétricos, turbinas eólicas, tudo relacionado à energia limpa é o nível de investimento global e a participação relativa global. Olha aqui, olha esse dado é assustador. A média de 2020 a 2023, 88% de todo o investimento global foi da China. Caceta! 5% da Europa e 2% apenas dos Estados Unidos. Então, compreendam, as tendências que estão, os investimentos, por exemplo, investimentos em energia limpa, o que está apontando como os investimentos do século XXI, os investimentos que vão reconfigurar a economia internacional, a China está despontando nesse novo ciclo tecnológico. E aí é nesse cenário que a gente vai entender o seguinte. Deixa eu tirar aqui. Tiro. Só falar que eu tiro. E aí a gente pode colocar a disputa. O que aconteceu? O que a gente viu na disputa dos tarifaços, né? A gente viu na disputa dos tarifaços que a China, que os Estados Unidos foram aumentando as tarifas, e aí depois ele recuou. Enfim, ele teve um recuo significativo em relação à China em vários componentes. Um dos elementos dessa geopolítica é porque a produção de motores elétricos, a produção de chips de celular, vários materiais de chip de celular, a produção de turbinas eólicas, a produção, por exemplo, de tomografias, agora tem até projetos novos de tomografia menores, etc. Enfim, tudo isso precisa de minerais raros. Os minerais raros eles são sensíveis dentro da economia internacional. São minerais como o nióbio, como o netônio, tem um conjunto ali de 17 componentes minerais raros, que tem uma extração muito difícil e que, é só apresentar um gráfico. A China vem crescentemente dominando esse mercado. Desde a década de 90,
ela vem investindo estrategicamente. Tem como colocar ali o gráfico? Que eu vou Claro, apresentar um claro, dado. claro, claro, claro. Aí vamos ver aqui. Queria só colocar esse dado aqui. Tá voltando. Acho que não foi. Então deixa quieto. Depois eu falo de cabeça aqui. Tá. A gente pode voltar. Então, assim, o que acontece? A China, ela vem crescentemente, ela vem dominando esse mercado de extração de minerais raros e depois da produção de ímãs e outros materiais que utilizam minerais raros. Então, o que acontece? Dessa extração, atualmente, a China representa mais de 90% de toda a extração de minerais raros vem da China. Então, o que acontece? Toda essa nova tecnologia, toda essa briga que está acontecendo desses novos ramos de produção, robótica e etc., precisam desses minerais raros. Na medida em que os Estados Unidos têm um gargalo enorme, e hoje em dia eles quase não conseguem extrair esses minerais raros, a China domina mais de 90% da extração de todos esses minerais raros do mundo, e eles detêm mais de 40% de todas as jazidas desses minerais raros. O Brasil, e aí depois eu vou entrar com o Brasil, detém mais ou menos 23% de todos esses minerais raros. O que acontece? Diante desse cenário, os Estados Unidos têm um gargalo gigantesco. E é nisso, Mauro, que a gente vai entender a briga do Elon Musk com Trump. Por quê? O Elon Musk ele precisa desses materiais para a produção, para várias áreas da empresa dele. Então imagina, você com uma empresa de maior empresa mundial, o homem mais rico do mundo, você com vários gargalos produtivos, e aí você tem só que esses gargalos produtivos de minerais e produção de ímãs estão todos na China. O que a China faz? Estados Unidos, você quer realmente aumentar as tarifas? Então tá bom. Eu vou cortar o teu suprimento de minerais, eu vou cortar o teu suprimento de ímãs, e aí eu quero ver você entrar na nova cadeia produtiva. Então, entenda, é nesse cenário que aí a gente vai vendo as brigas. O que eu estou querendo dizer, e por isso que eu estou tentando salientar, eu coloquei o tema dessa live isso, soberania e desenvolvimento técnico-científico. É porque, em ampla dimensão, um dos elementos centrais da soberania, ele é pautado pela capacidade técnica produtiva e o seu posicionamento geopolítico. Então, o que acontece? A China vem fazendo dever de casa há décadas, e ela entendeu o que pauta a geopolítica internacional. E aí, com isso, ela vem pautando essa reconfiguração, e nesse caso, utilização de minerais raros para essa disputa. Se quiser falar, fica à vontade. Não, tudo bem. Mas, enfim, então, assim, é nesse cenário que a gente vai entender essa disputa. E aí o que acontece? O Brasil, como é que o Brasil ele se insere nessa quadra? O Brasil ele detém mais ou menos 23% dos minerais raros. É o segundo país, a gente só perde para a China, em termos de minerais raros. A gente não tem capacidade de extração, que é muito caro, enfim, cada tonelada de minério que você extrai, você tem um custo muito elevado, você tem que utilizar, às vezes, ácidos para separar esses minerais. Enfim, é um processo que demanda um investimento muito intensivo e demanda também um planejamento, enfim, planejamento estratégico nacional, coisa que o Brasil não tem há décadas. O Brasil não tem planejamento e não tem recurso porque tem o arcabouço, né? As duas ciladas que a gente tem. Então, assim, então nesse cenário, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando os Estados Unidos vêm para frente, diante dessa disputa, essa reconfiguração da economia internacional, a China ela tem capacidade de bater de volta. Por quê? Ela controla vários gargalos industriais e ela controla cadeias produtivas importantes, inclusive para os Estados Unidos. Agora, quando os Estados Unidos fazem isso com o Brasil, a relação é outra. O que a gente controla, né, Mauro? Tipo, qual é a capacidade, além da retórica, além do gogó que o Lula fala, qual é a nossa capacidade real para lidar com essas coisas? E é isso que a gente tem que chamar a atenção. A disputa, ela não está
no gogó, mas o que a gente tem de reflexo material da nossa sociedade brasileira para pautar diante desse cenário. Uhum. Né? Então, assim, para fechar, né? Assim, para tentar trazer essa reflexão. E aí depois, Mauro, queria também tentar desenvolver o que eu estou chamando da era do neoliberalismo e como é que a gente vem crescentemente, a gente vem perdendo capacidade de atuação e uma capacidade cada vez mais restrita. Então, para essa resposta objetiva, a gente tem crescentemente mais dificuldade, né, de pautar isso. Mas então é isso, assim, eu acho que a lição que eu estou tentando passar aqui é que a nossa base material é fundamental para a gente se reposicionar internacionalmente, não só para o Uhum. desenvolvimento. Tem o Friedrich List, eu acho que vale o resgate disso. Todo o processo de desenvolvimento ele é multidimensional, né? Você tem que ver o caráter de classe dessa disputa, você tem que ver qual é o caráter de soberania, o caráter do papel do país, o caráter da dinâmica monetária que é implementada em cada país para esse desenvolvimento, o cenário geopolítico, enfim, tudo é multidimensionado. Mas o que se percebe? Na medida em que a gente não tem um planejamento estratégico, a gente não tem a política de desenvolvimento real. E aí aqui, pessoal, desculpa para quem gosta do Lula e tal, mas enfim, eu estou falando de disputa real. Eu não estou falando de fazer um investimentozinho marginal em certa área, sem coordenação de política econômica. Eu estou falando de disputa real, que é o que a China faz. China, Vietnã, outros países, Índia, vem fazendo atualmente. Então, assim, se a gente não constrói isso, fica crescentemente difícil a gente construir outra agenda. Quer dizer, ou seja, em outras palavras, esta lógica neoliberal do governo do PT. Duas questões. Primeiro, é uma lógica que atravessou todos os governos do PT, portanto, né, eu sempre digo aqui, gente, vamos ter em mente, né? Nós temos 25 anos do novo século. Desses 25, o PT governa há 17 anos. Ao final do governo Lula, terá governado por 19 anos deste século. Né? Então você pega todos os governos Lula tiveram basicamente, tá, com diferenças aqui e ali, orientação neoliberal. Governo Temer, orientação neoliberal. Governo Bolsonaro, orientação neoliberal. Governo FHC, orientação neoliberal. Ou seja, o Brasil vem se inviabilizando ao longo das últimas décadas, né? Isso. E assim, até fazer uma crítica, aqui, claro, uma crítica política, não uma crítica pessoal. Por exemplo, o Elias ele fala que Lula se encontrou com Getúlio. Eu discordo dessa tese. Eu acho que falar essa frase Elias Jabbour, Elias né? Jabbour. Eu discordo veementemente dessa tese. Também, Eu, imagina. eu acho que tipo é não entender o que foi o processo histórico de Getúlio e não entender o que está sendo a configuração histórica do Brasil da década de 90 em diante. Então, por quê? E aqui vou começar uns dados e fazer um debate técnico-científico. Se puder voltar, Mauro. Claro. Deixa eu ver Claro. aqui. Aí aqui só trazer, não vou passar isso aqui tudo, não. Aqui só esse dado, antes de avançar. Eu apresentei da outra vez, mas esse tem naquele livro do Rajum Chang, Chutando a Escada, que o pessoal às vezes se assusta com política alfandegária, com política tarifária. Mas observe o seguinte, quero salientar aqui para o público. Aqui é o dado de 1820 até 1950. Olha as tarifas alfandegárias dos Estados Unidos. Em 1820, 1975 dos Estados Unidos. Ficava entre 35% a 45%, 40% a 50%, 1913, 40%, 1925, 37%, 1931, 48%. Observe o seguinte, os Estados Unidos eles só começaram a praticar um livre comércio, começaram a assumir a defesa do livre comércio depois que ele já era a maior economia do mundo e a maior economia industrial do mundo. Ou seja, eles já estavam na fronteira tecnológica, já dominaram toda a dinâmica industrial, a dinâmica verticalizada industrial, que o Chandler vai dizer. Enfim,
Nesse processo histórico aqui, eles só começam a liberar o comércio quando eles falam: ó, eu já estou na fronteira mesmo, vocês não têm capacidade de competição comigo, então a gente pode brigar, várias aspas nisso, de igual para igual. Olha o processo da Grã-Bretanha, a mesma coisa. Até 1820, é só lembrar que a Revolução Industrial ela é meados do século XVIII, até 1820, o Reino Unido era o país mais protecionista do mundo, tá? Então, assim, é a tese que o Rajum Chang vai dizer, que os países, depois que eles chegam na fronteira tecnológica, eles vão dizer, ó, esqueçam tudo que eu fiz e agora a nova agenda é o livre comércio. Então, assim, isso daqui só para configurar uma coisa, que essa briga, e por mais que seja mal desenhado o modelo que o Trump está fazendo, essa briga ela vem desse fenômeno real, ou seja, desse fenômeno que a gente estava colocando lá no início. Essa perda de poder relativo dos Estados Unidos em relação à China, e vai lembrar, a China já é a maior economia do mundo há mais de 10 anos, quando você vai analisar pela metodologia correta, que em paridade de poder de compra, ela já é a maior economia do mundo há mais de uma década. Então, assim, é nesse cenário que os Estados Unidos sentem, a sociedade americana, não é um movimento só do Trump, que eles estão perdendo esse poder relativo, associado pelo avanço do neoliberalismo ali dos Estados Unidos, no final dos anos 70, anos 80, até os dias de hoje, em que, só para vocês terem dimensão, o BEA, que é o Bureau of Economic Analysis, ele mostra o dado de que os 90% mais pobres dos Estados Unidos, agora entendo, ó, 90% mais pobres, eu estou falando de quase toda a população americana, ela teve um decréscimo da renda de 6,5%. Agora imagina, eu estou falando de 80 para cá, até comentei, né, com o Mauro outra vez, o fato de eu estar podendo ter essa conversa gostosa com o Mauro é toda a tecnologia da informação aqui que a gente está tendo, está podendo falar com vocês. A gente teve um ciclo tecnológico de avanço tecnológico muito significativo. Agora vamos tentar entender qual é o reflexo disso na vida das pessoas. Na verdade, o sonho americano, ele crescentemente ele foi se perdendo. A gente vai vendo isso em diversos filmes, né, Mauro? Que uma sociedade cada vez mais angustiada, etc. Ou seja, esse processo do avanço do neoliberalismo, ele vem dando dois sentidos. O primeiro, uma perda de qualidade de vida para os americanos, que também, é claro, é fruto também da dinâmica do capital, e, além disso, uma perda de capacidade na geopolítica, na configuração da geopolítica internacional. Então, isso gera um mal-estar civilizacional, do qual, a minha leitura, o Trump é fruto disso. O Trump não é um raio que caiu do céu, assim como o Bolsonaro não é um raio que caiu do céu. Ele é fruto de um processo histórico, né? Mas, enfim, só acho que é isso. Agora, isso quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Quanto mais dominante é um país do ponto de vista da dinâmica econômica, e quanto mais avançado ele está na fronteira do desenvolvimento tecnológico, mais ele pode prescindir de tarifas altas. É isso? Ele não precisa das tarifas altas para se proteger, porque ele está dando o tom da economia, ele está na fronteira. Quem tem a tecnologia que todo mundo quer é ele. Exato. Porque aí tipo, é uma competição assimétrica, imagina. É que nem pensar numa dinâmica de guerra. Um tem um tanque de guerra blindado, não sei o que, parará. O outro tem uma espingarda. Como é que você vai competir? Entendeu? É uma guerra assimétrica. As tarifas, é claro que ela não é apologia aqui das tarifas de maneira indiscriminada, tá? As tarifas elas têm que vir acopladas a um projeto de desenvolvimento nacional. Mas, assim, as tarifas, dentro de um projeto de desenvolvimento nacional, tem que vir que o principal vetor nem seria a tarifa, mas a política de investimento, política de desenvolvimento humano, das capacidades que as pessoas têm de trabalho, capacidade técnica, enfim, quando a gente consegue entender quais são os setores que um determinado país deve se inserir, aí sim, enfim, é uma competição. A tarifa serve, dentro de uma estratégia, você estabelecer, eu quero tentar desenvolver esse setor. Esse setor não tem capacidade de competição global. Então, que conjunto de políticas eu vou atuar? Vou fazer uma tarifa, outra é crédito subsidiado, outra é educação,
educação com desenvolvimento técnico-científico, a outra, enfim, demanda nacional, ou seja, o próprio Estado fazer uma demanda daquele produto. Então, assim, é um conjunto de políticas que você faz para você aprender. E, Uhum. às vezes, só fazer um paralelo, né, Mauro? A gente, quando quer aprender algo, por exemplo, se a gente for... Qualquer coisa na vida, basicamente. Se a gente for fazer uma pessoa que tem muita experiência em algo contra outra pessoa que não tem experiência, aí você vai botar para jogar bola, para jogar vôlei, para qualquer coisa na vida. A Uhum. pessoa que tem mais experiência, tem expertise na área, naturalmente ela vai sair melhor naquilo, porque assim, ela tem um acúmulo nisso. Eu diria que é a mesma coisa com um processo técnico-científico, só que uma escala muito Perfeito. mais complexa. Ou seja, Uhum. a gente precisa desenvolver, a gente vai acumulando know-how com diversos mecanismos, e esses diversos mecanismos vão trazendo essa reconfiguração. Agora pensem, e aqui voltar lá para aquele gráfico lá, a gente. A não ser que você queira colocar alguma coisa, fica à vontade, Não, não, por favor. tá? Então vamos lá. Então, observe o seguinte: nesse cenário, enfim, que a gente. Esse é um dos dados utilizados que eu utilizo para apresentar sobre a era do neoliberalismo nacional. Observe o seguinte: esse é o dado do investimento do governo geral. O que é esse dado? São os governos municipais, os governos estaduais e os governos federais, mais as empresas estatais. O Brasil, ali desde Vargas, quem vai lembrar, com Vargas, a nossa economia, a gente tinha, era uma economia colonial ainda. A gente tinha recém saído da escravidão. A escravidão, ela acabou, do ponto de vista da lei, em 1889. E às vezes eu sempre paro para pensar nisso. O 1889, isso daí é 41 anos antes de Getúlio Vargas. Então a gente era, enfim, um país tinha recém saído da escravidão. Para pensar, da década de 80 para cá, Mauro, é mais distante hoje em dia do que 1930 estava da Lei Áurea. Então, assim, Certo. para a gente entender o tempo disso, né? O que eu estou querendo dizer com isso? O Brasil, eu gosto de trazer esses dados para as pessoas imaginarem, a expectativa média de vida do Brasil em 1920 era de 34 anos e meio. Na França, em 1920, o mesmo período, era de 63 anos. Observe, agora imagina uma sociedade cuja expectativa média de vida é 34 anos e meio. Qual era a Uhum. base material dessa sociedade? O Brasil era paupérrimo. A gente é pobre hoje, mas naquela época a gente era paupérrimo. Tenho N relatos, inclusive da minha família, que eu imagino que cada brasileiro, se for investigar mais para o passado, vai entender um pouco sobre o quão pobre era o Brasil. Então, assim, com todas as contradições, que são inúmeras, tá? São inúmeras, e não cabe, eu acho até que depois, acho que valeria, Mauro, um debate, debatendo certos períodos históricos do Brasil, chamar Boa. historiador, a gente falar sobre o que teve de mudança e contradição de cada época, mas, assim, do ponto de vista de um plano geral, a gente viu, para mim, o marco ali do Getúlio Vargas é um marco importante, porque é ali que a gente vai construir o que a gente entende de Brasil moderno. Todas as, tanto do ponto, em vários elementos culturais, em vários elementos da nossa institucionalidade, em vários elementos da nossa base produtiva, enfim, é com Getúlio Vargas em 42 que vai sair a CSN, apesar de ter negociado em 37. É em 1938 que a gente vai construir o IBGE. Em 1941, o Getúlio Vargas constrói a fábrica de motores, que inicialmente era dedicada para motores da aeronáutica. A Petrobras, vem de 1951. O BNDE, a mesma coisa. Enfim, quando a gente para Embrapa é um pouco depois, é de 1967, com os militares. Mas, assim, quando a gente vai entender, particularmente, as principais institucionalidades do desenvolvimento nacional, todas elas vieram desse período. Todas elas, período em 30 e 80. E o que ocorre? Nesse período, como o papel do Estado, inclusive a percepção do público, Mauro, você tem dimensão, em 1960, e olha como é que é a mudança de percepção. A média de percepção do empresariado era de que 70% via a intervenção pública do Estado como boa. Olha só. Agora,
olha como é que é hoje. Tipo, se a gente for, eu não sei qual dado de hoje, mas eu não sei se você sabe. Se souber, fale aí. Mas a percepção com certeza é muito diferente Não, dessa. não tenho dado aqui, mas é isso, né? O Estado é É, o tipo, mal. O Estado é o mal em si mesmo, né? Nessa visão aí neoliberal, né? exato. Então, assim, é nessa configuração, inclusive política e de ideário coletivo, que a gente vai entender que, por exemplo, a gente construiu ali no processo, o Brasil chegou a bater 10,5 por 10,6% de investimento público. Ah, tá aqui, né? É, É que as 10,6%. letrinhas embaixo estão muito pequenas. O top de investimento público no Brasil é que anos aqui embaixo? Em 1978. Foi Ah, durante o segundo PND. É, E aí entenda, olha, o dado ele é muito claro. A gente veio num processo de crescente, cuja institucionalidade macroeconômica do Brasil era muito diferente do que a gente tem hoje, tem nada a ver com a institucionalidade que a gente tem hoje, e a gente veio numa crescente. É nesse cenário que a gente vai entender um dado que eu já apresentei algumas vezes, o seguinte, ó, para vocês terem dimensão. De 1947 a 1980, a renda per capita do Brasil cresceu 335%. De 1990 a 2024, ou seja, eu também estou pegando 34 anos, a renda per capita do Brasil cresceu 34,5%. Ó, 335, 34. É uma razão 10 vezes menor. caceta. Do ponto de vista do investimento, é esse dado que eu estou mostrando. O auge que a gente chegou foi no segundo PND. O auge na história recente, ali, da década de 90, foi com Itamar, em termos relativos. Depois de Itamar, foi no governo Lula 2, em 2010, que bateu 5,3%. Atualmente, pessoal, a gente não bate nem 3%. Olha, 10,6%, hoje em dia a gente não bate 3%, com todo o alardeamento que o governo faz. Então, o que acontece? Nesse cenário de reconfiguração em que a agenda do neoliberalismo tomou, particularmente a agenda macroeconômica do Brasil, é que a gente não consegue avanço, nem. Eu estou falando avanço substantivo, tá, pessoal? Não estou falando avanço marginal, avanço estrutural. É nesse cenário que a gente não consegue avanços mais estruturais, nem do ponto de vista da nossa sociabilidade, ou seja, de garantias de saúde, educação e etc., nem do ponto de vista do desenvolvimento técnico-científico. Na verdade, do ponto de vista técnico-científico, ele foi um dos setores, foi mais afetado até. Então, assim, e aqui tentar ilustrar com alguns exemplos. Eu tenho feito um esforço, Mauro, de tentar visitar e entender alguns centros de tecnologia. Então, Tá. por exemplo, eu não vou citar os nomes e tal, mas enfim. Por exemplo, o Brasil ele tinha ali com problemas e tal, tá? Que não é uma defesa espúria de que tudo tem que ser nacional. Mas eu só quero apresentar a questão do sentido da coisa. Por exemplo, a gente tem o CTI, que é o Centro de Tecnologia da Informação, que ele foi construído em 1982 e ele foi avançando e tal até que a gente teve a Lei de Informática de 1984, que era para reserva de mercado, enfim, e etc. O que acontece? Ali tinha problemas de desenho e tal, mas acima de tudo, ali na década de 80, quando a gente começa a ter o rompimento do processo, para depois, na década de 90, a gente chegar na era do neoliberalismo. Teria que fazer um debate um pouco mais adensado desse período, mas assim, o que eu estou querendo dizer? A gente vê que vários organismos nacionais eles vão perdendo esse investimento e capacidade. Aqui eu vou dar um exemplo. Assim, conversei com alguns pesquisadores e tal. Quando a gente teve aquele projeto Tucanos, da produção da Embraer de aeronaves. Quando a gente teve esse projeto Tucanos, um gargalo produtivo era de importação de um chip específico para a aeronáutica. E aí, ó, a gente retoma a dimensão da soberania. O que que o. Só que quem produzia isso? Os Estados Unidos. Eles produziam esses chips. E somente eles. O que os Estados Unidos fizeram? Eles chegaram no acordo e falaram: ó, eu não quero, não vou exportar esses chips para vocês. Isso porque ele queria inviabilizar a produção de aeronaves nacionais e ali era um gargalo produtivo importante. O que fizeram? Levaram para o CTI, para tentar desenvolver isso, desenvolver, enfim, essa tecnologia.
é claro, a gente não tem o know-how, tal, você tem todo um processo de aprendizado, etc. Eles começaram a desenvolver essa tecnologia até que eles chegaram no ponto de que falaram o seguinte, ó, a gente tem agora essa tecnologia para aplicar na aeronave Tucanos, do projeto da Embraer. O que fizeram? O que os Estados Unidos fez na hora que descobriu que a gente estava desenvolvendo essa capacidade? Foi, eu não ia exportar para vocês, mas agora eu exporto. Uhum. Aí o que aconteceu? O Brasil, como a gente não tem projeto, a gente não tem desenvolvimento institucional, nem visão estratégica das coisas, a gente assumiu isso, como era mais barato produzir lá, a gente importou dos Estados Unidos, não terminou de desenvolver a capacidade interna, e é isso. Então, o que eu estou querendo dizer pode falar, mano. Não, e hoje a gente não tem o chip. E hoje a gente não tem o chip. Uhum. Então, assim, e aí o que eu percebi visitando alguns lugares e tal, a gente tem às vezes um início de investimento, mas primeiro, a gente não tem como na China. A China ela tem o quê? Ela tem um projeto de país. Ela tem uma veia condutora, que é um projeto a partir dos planos quinquenais, de quais são as linhas estratégicas, quais são os investimentos. Você tem um planejamento muito bem direcionado para pensar o que você vai fazer. A partir dessa linha muito direcionada, muito bem definida, você vai pegar todo o que a gente pode chamar de complexo nacional de inovação e você vai imbricando essas relações para o que cada um consegue desenvolver, o que é responsabilidade do Estado, o que é responsabilidade da iniciativa privada, e você articula todos esses instrumentos para o desenvolvimento. Agora, o que eu mostrando com esse exemplo aí do desenvolvimento de chips? A gente não tem isso. A gente não tem essa articulação. E isso dá para refletir em várias outras questões. Por exemplo, eu sei de um desenvolvimento que está agora, que estão tentando fazer, que é da produção de uma radiografia, só que uma radiografia móvel. Então, ao invés de você ter que ir no hospital, num lugar fixo, a gente consegue levar a radiografia para vários lugares para atender a população. Só que o que acontece? A gente não tem um projeto articulado sobre como é que vai utilizar isso, demanda para o SUS, qual é o papel estratégico, qual é o papel estratégico dos minerais. O que eu estou querendo dizer? O Brasil carece de uma visão de totalidade. Então, por isso, eu reitero, por exemplo, quando o Elias falar, o Lula encontrou com Getúlio na prisão, e Getúlio tinha uma dimensão de totalidade. Por mais, assim, até do ponto de vista epistemológico, acho que tem algumas questões que mereciam um cuidado melhor para falar disso, mas ainda assim, a gente carece de uma visão de país, ou seja, a dimensão nacional, que era o elemento que o Friedrich List trazia. Então, assim, essa provocação é nesse sentido. Então, botar algumas imagens, eu acho que são paradigmáticas para a gente pensar no nosso período. Daquela apresentação, citar um outro exemplo. Então, olha esse cenário aqui, ó, esse cenário que é da busca do investimento nacional. Diante disso, ó, isso aqui é a base de Alcântara. E, para mim, isso é um elemento muito simbólico, assim, do ponto de vista da soberania nacional. Para quem não sabe, a base de Alcântara ela teve um acidente em 1997 e aí ela explodiu. Ela fica localizada no Maranhão e pela posição geográfica dela, ela é um dos melhores pontos para se enviar satélite. Inclusive a Tesla tem muito interesse, Trump tem muito interesse naquela região ali, justamente para implantar bases com custo de combustível que é metade do que eles têm, por exemplo, na Flórida. Então, assim, é uma região, do ponto de vista da geopolítica internacional, muito importante. Eu conversei com uma das pessoas que fizeram parte, que foram investigar o processo na época, Mauro, e olha o dado, isso daí era no governo FHC. No governo FHC, na época, se precisava, para a manutenção do projeto, algo em torno de 350 milhões de reais, o que hoje em dia seria bem mais, seria, eu diria, uns 2 bilhões de reais, mais ou menos. O que não é nada. Mas, enfim, a base ela implodiu, o nosso programa aeroespacial está quase que estacionado, a gente não teve nenhum desenvolvimento posterior significativo. E olha que interessante, Mauro. A Índia, antes de avançar, lembrei uma coisa. O dado, eu conversei com a pessoa,
Na época, a gente precisava de algo em torno de 100 milhões, 350 milhões. Sabe qual era o nosso orçamento, Mauro? Ah, 100 milhões. um terço. Menos de um terço. Menos de um terço. E olha para piorar. Com investimento de um terço, no relatório lá, por causa desse subfinanciamento, a gente tinha fio com isolante de plástico, fio, entendeu? Ó, Era o subfinanciamento que a gente teve, enfim, é uma coisa cara. Você precisa ter normas de segurança muito rígidas, e etc, etc. Enfim, assim, não é um negócio barato de se fazer. Só que na medida que a gente faz um processo subfinanciado, isso explode. Agora vamos claro. olhar para a perspectiva da Índia. O Brasil, na década de 80, a gente tinha um programa aeroespacial muito mais avançado que o programa indiano. Em 2023, a Índia colocou o satélite na Lua, na região sul da Lua, que é uma região escura, que é uma região muito difícil de acesso. Foi o primeiro país a lançar. E a Índia copiou a nossa tecnologia. Eles vieram aqui para entender qual era a tecnologia do Incrível. Brasil e como era. Incrível. Então, assim, como é que funcionava o Brasil. Então, Eu olha a apresentei uma reportagem discrepância. aqui recentemente sobre isso, né? Aí vai lá o governo brasileiro, e aí vamos falar a coisa como ela é, né? Com apoio do Flávio Dino, quando era governador do Maranhão, e entrega a base de Alcântara de mão beijada para os Estados Unidos, cara. Inacreditável. Exato. Então, assim, por que eu estou colocando isso? Soberania é tecnologia, uma das dimensões da soberania. Se a gente não tem um projeto de país, a gente não tem um projeto de desenvolvimento técnico-científico, a gente naturalmente, além do gogó, enfim, o Lula é muito gogó, né? O Lula joga para a plateia, às vezes fala umas coisas certas, às vezes fala besteira, mas enfim. Mas para além disso, a gente tem que sair, e isso é uma coisa que quem está preocupado com o Brasil, está preocupado em construir um futuro diferente, a gente tem que sair da política da retórica. E uma Uhum. das dimensões para sair dessa política de retórica, o primeiro gargalo, vamos para pensar tudo isso que a gente está falando. Olha a complexidade para produzir tudo isso, você pensar essa estratégia. É uma complexidade tremenda. Agora, e desculpa, olha, não é nem mediocridade, né? Que mediocridade é mediano, né? Né, Mauro? O que a gente fica debatendo? Ah, o superávit, a gente quer ver um superávit de 0,5%, que é, sabe, a gente amarra toda a política nacional desculpa, um debate medíocre, para não dizer medíocre, ainda é mediano, um debate irrelevante, por não entender dinâmica monetária, o debate real que a gente deveria estar fazendo, que é o quê? A reconfiguração internacional geopolítica, avanço, melhora da qualidade de trabalho, da qualidade de vida para os trabalhadores, educação em tempo integral, com outro tipo de educação do qual muito distante do que a gente está vivendo. Ou seja, tudo que efetivamente importa é secundário. E tudo que na verdade não era para ser o debate primário, que é o que que é essa sina de querer controlar a despesa, numa relação, e reitero, depois vejam algumas outras lives que eu tive com o Mauro, até com o próprio Jones, e as próprias falas do Jones, que não é o debate central. Então a gente perde uma energia política e social numa coisa que não é centralidade, enquanto a gente deveria estar construindo e reconfigurando o nosso pensamento político e nosso pensamento enquanto Brasil para uma outra direção. Então, assim, para mim, o Mauro também imagino que deve sofrer, todo mundo está assistindo sofre disso, dá até uma angústia, né? A gente vê tudo o que está acontecendo, quem está entendendo um pouco do que está acontecendo, e aí a gente fica toda hora de mãos atadas, num debate reduzido, em que a gente não coloca a nossa força coletiva, a nossa força dos trabalhadores, e, enfim, de uma dimensão nacional, para, enfim, repensar um novo horizonte para o Brasil, ou seja, um Claro. esperançar para ter um outro tipo de vida, né, Mauro? Sim. Ó, É, o socialista socializando diz assim: não força a barra, Mauro. Isso não é culpa do Flávio Dino, camarada socialista socializando. O Flávio Dino era o governador do Maranhão, portanto, em território maranhense, quando foi feito o acordo, e ele defendeu o acordo.
Ele não fez crítica nenhuma ao acordo. Ele foi super favorável. E aqui não é a mídia burguesa, não, tá? É a mídia do PCdoB fazendo a defesa onde ele estava na época. Então, não sei se é culpa ou não é, não me interessa. O fato é que ele defendeu. Né? A questão não é moral. A questão é qual é o posicionamento político. Camarada, é isso aí. Eu acho que estamos precisando encerrar nossa conversa aqui. Nossa, era para ser 1 hora já. Foi. E vai longe, né? Vai longe. Por nós aqui, vamos mais 1 hora com toda certeza. Com toda certeza. Vamos fazer um fecho agora? Claro, claro. Quer levantar algum tema e a gente tenta fechar? Não, eu acho que essa questão é porque há um discurso governamental de que o Brasil avançou muito ao longo dos 2, 3,5, né? O segundo mandato da Dilma foi cortado, né, pela metade, mas de que o Brasil teria avançado demais nesses governos do PT e que agora estaria retomando esse avanço, né, como presença internacional, desenvolvimento econômico e aí vai. Você acha que é razoável pensar assim? Eu discordo em gênero, número e grau de qualquer tese nesse sentido. Eu sei que, inclusive, tem muitos colegas que defenderam teses semelhantes a isso, colegas economistas e tal, inclusive do campo considerado de esquerda, mas a minha tese, inclusive, vem para enfrentar isso, vem numa reflexão contrária. O Mauro já viu outras falas, talvez algumas pessoas do público já tenham acompanhado. A minha tese vem justamente para bater nisso. Isso por quê? O que eu estou pautando? Primeiro, assim, existe uma deficiência, inclusive analítica, de economistas, inclusive do nosso campo, do campo no sentido amplo que eu estou colocando, tá? De entendimento da dinâmica monetária. E aí não tem uma visão muito clara, eu diria, sobre o significado, por exemplo, do regime do tripé macroeconômico, das diversas leis, a lei de responsabilidade fiscal, enfim, o teto de gastos do Temer, agora o teto de gastos do Lula, como centro, como eu diria, é o centro da dinâmica de acumulação nacional. Como centro da dinâmica da acumulação nacional, que é pautado, qualquer economia capitalista é pautada pela dinâmica monetária. Se a dinâmica monetária é pautada por princípios do neoliberalismo, logo o núcleo duro dessa dinâmica, ela vai ser pautada por isso. Então, não é por vamos dizer, uma boa vontade do governo A, B e C que vai trazer transformação nesse sentido. Se o governo ele não rompe com esse núcleo duro, e pelo contrário, a gente só vê cada agenda um aprofundamento dessa agenda do neoliberalismo, a gente não pode pautar uma agenda efetiva de tanto transformação social quanto transformação produtiva. Na verdade, estão interligadas, né? Geopolítica, etc. Mas, assim, então, como o núcleo da acumulação nacional é pautado pela agenda do neoliberalismo, não dá para dizer isso. Isso porque toda vez que o governo ele se colocou em um impasse na escolha entre a agenda do neoliberalismo ou uma agenda do desenvolvimento, ele sempre adotou a agenda do neoliberalismo. A gente viu isso, tem pouca gente que tem noção. O Guido Mantega, ele fez uma retração em 2011 de mais de 30% do investimento público. Então, a questão do Levy não foi a primeira vez, só que você tem que entender todos os determinantes macroeconômicos que aconteceram na época, só que em 2014 e 2015 a gente está num processo de reversão. Então, assim, com o Levy, a gente aprofunda essa agenda. Quando o Lula entra em 2003 com o Palocci, ele faz uma baita ajuste recessivo, o investimento público do Brasil chega ao menor patamar, isso daí é com o Lula em 2003. Só que o pessoal esquece disso. O que eu estou querendo dizer com isso? E é claro que existem avanços, tiveram alguns avanços do governo Lula, mas eles sempre foram as franjas do processo. Eles nunca... Por isso que eu não digo, nem dá para dizer que o Lula foi, como gosto de dizer, reformista. Eu particularmente não gosto muito desse termo, não. Mas, enfim, mas nem isso ele foi. Porque, assim, ele nunca disputou nenhuma das relações das estruturas.
Na verdade, em vários sentidos ele aprofundou, como o próprio caso da Petrobras, quando ele liberou o IPO da Petrobras lá nos Estados Unidos, no próprio caso, agora, quando lança o teto de gastos. Então, assim, tem uma série de agendas que a gente vê que a gente nunca disputou a relação central, nem do ponto de vista político efetivo. Então, eu diria que é claro que existem algumas diferenças em relação aos outros governos, mas o nosso núcleo central, infelizmente, tem sido a agenda do neoliberalismo. E uma coisa que incomoda, né, Mauro? E muitas das vezes, às vezes, com aval de gente que também se diz de esquerda, né? Às vezes, Sim. por uma falta de coragem de dizer as relações, aprofundamento, enfim, o que é mais pernicioso ainda. Não, é impressionante, né? A gente vê, até em função das próprias dinâmicas de poder, muitos economistas, seus colegas, que de fato foram economistas que a gente chamaria de progressistas ou até de esquerda, que vêm aderindo crescentemente às teses neoliberais, em alguns casos até meio espantoso, mas enfim, faz É. parte da dinâmica aí da vida e da luta política e da luta de classes. Né? Ó, o Edson Silvério diz assim: Giraldelli, Lula pratica neoliberalismo mitigado. José Santana, que aula espetacular de economia política, conteúdo excelente, didática e irretocável. Obrigatória a publicação de corte, vai ser publicada ainda hoje, viu, José? Fica tranquilo. E agradeço o Van Pontes, que chegou aqui como novo membro. Tiago, realmente mais uma vez, sensacional essas tuas aulas aqui para nós. Vamos marcar uma próxima, né? Temos o tema da Malásia e temos temas relativos à história. Talvez valesse a pena até a gente fazer uma conversa para aprofundar um pouco esse tempo do Getúlio, né? Eu Para acho que valeria a aprofundar pena. essa comparação, né, entre o tempo do Getúlio e os tempos do PT. Né? É, Fazer... eu acho que seria até bom chamar um historiador, a gente fazer Boa. mais uma Vamos, conversa, até porque assim, vamos. eu não Você e tenho mais um. A domínio gente de faz vários, uma, fazer uma roda de conversa aqui. Seria ótimo. Legal. né? Obrigado, viu? Obrigado demais. Foi excelente. Um abração, Obrigado, hein, Thiago. Mauro. Um abraço. Tchau, tchau.